Deus é o dono do lugar, aqui quem fala é a Versão Montanha. Estamos aqui numa live matinal, né? Um bate-papo bem interessante, né? E fico feliz de a gente estar realizando, tá retornando essas lives com um tema diferente, né? Primeiro, antes de eu falar do tema, eu quero apresentar aqui a minha convidada, né? Nós estávamos conversando sobre qual a possibilidade de a gente criar alguma coisa online, né? E aí a gente trouxe aqui para o YouTube que ela também tem um canal, eu também tenho um canal, e a gente depois vamos até construir isso mais vezes para trazer mais conteúdo dessa natureza. Doutora Maria Cristina Xavier, Souza Xavier Moreira, né? Advogada, escritora, é especialista em direito imobiliário, direito sucessório. É muita descrição para eu falar sozinho, mas se apresenta para o povo aí, minha querida. Deus abençoe. Oh, bom dia a todos, bom dia, Montanha. É uma honra estar aqui com você. Realmente, esse formato online facilita muito a nossa vida e, ao mesmo tempo, que ele promove, né, uma difusão, né, importante do nosso trabalho, tanto o meu quanto o seu, e assim como de todos que desejem, né, essa via. Mas o fato é que o nosso interesse é compartilhar conhecimento, compartilhar o que a gente faz, né, tanto eu quanto você, de modo que nós possamos agregar valores, né, aos nossos seres queridos que habitam a mesma terra que nós. Enfim, a minha missão terrena, né, já que para falar o que eu faço, é Deus tem me permitido ser advogada, escritora, consteladora familiar, na verdade uma terapeuta holística, né? E dentro do direito trabalhar, né, com uma plataforma sistêmica, né, de visões, em razão dos, né, 40 anos de estudo praticamente, né, de direito, 41 anos que eu estudo direito, né? Então, assim, é muito tempo estudando e vivenciando o direito. E quando a gente vivencia o direito, na verdade, a gente vivencia a própria vida, né? Porque o direito é uma ciência ligada à área de humanas. Então, qualquer que seja a área do ator jurídico, se ele for atento, se ele for consciente, ele vai lidar necessariamente com todas as injunções humanas, com as psicologias humanas. E aí eu aproveitei esse material, né, humano para também fazer cursos, né, especializações na área de humanas, assim, e aí conjugar esses saberes, né, que são os holísticos, né, digamos assim, quer ver um curso que eu acho que é fundamental? É análise comportamental. Eu fiz esse curso, fui à Bahia fazer esse curso, para entender melhor, né, o meu cliente na área jurídica, para entender melhor o ser humano que convive comigo no campo social, humanitário, enfim. É por aí. Sensacional, sensacional. A gente vai falar hoje sobre o tema principal é valores inestimáveis, estimáveis e essenciais, né? Eu acho que eu inverti. Valores estimáveis, inestimáveis e essenciais para uma vida de sucesso. E aí eu queria que tu me falasse, Maria Cristina, como você chegou a essa ideia de tema e qual é a importância desse tema para quem está assistindo. Enquanto você está fazendo essa análise desse tema, trazendo essa construção introdutória, eu vou estar fazendo essa divulgação da live para mais pessoas aqui no WhatsApp, né? Então, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, dá aquele like e pode usar o espaço de comentário para fazer suas perguntas, mediante aquilo que a gente já conversou aqui, né? E se você tiver alguma dúvida do que a doutora Maria Cristina está falando, você pode fazer sua pergunta, a gente vai responder de pronto. Beleza? Pode continuar, Deus abençoe. Obrigada, Montanha. Se me permite, eu quero fazer uma pequena digressão, né, para contar para os nossos espectadores o que me fez pensar dessa maneira e sugerir esse tema. Como eu falava, né, a gente está no mundo jurídico há muito tempo e eu comecei a perceber que esse âmbito ele é um âmbito realmente das relações humanas, né? Então eu pensei, eu não posso me circunscrever só ao realizar para ter. Eu tenho que buscar o ser.
E o ser como? Interagindo, propondo ideias, pensamentos, conversando a respeito, trocando. E foi nesse cenário que nós criamos o Centro de Estudos Jurídicos e Sociais Souza Xavier. Uma homenagem, né, com Souza Xavier ao meu pai e à minha mãe. Minha mãe Souza, meu pai Xavier. E aí, esse centro de estudos se destina a quê? A pensar a vida e pensar e manifestar os nossos pensamentos como? Como palestras, como o que a gente está fazendo aqui agora. Eu posso dizer para você, com toda certeza, que esse viés criado aqui nesse momento com você já é uma realização do centro de estudos. Entende? Porque, assim, quando a gente pensa nessa visão de estudar, não basta ficar só no nosso plano mental. Não é para egoisticamente guardar para mim o que eu sei. É para eu compartilhar com você, com todos, aquilo que eu e você estamos aqui juntos construindo. Então, nesse caso, essa noção de valores estimáveis, inestimáveis, essenciais para a vida, surge justamente de eu chegar à conclusão de que os valores estimáveis são aqueles que são quantificáveis, seja pela via financeira, seja pela via, né, daquilo que você consegue perceber e atribuir valores e gerar nisso um foco. E os valores inestimáveis e essenciais são aqueles que são de elevada transcendência. E como é que eu diria isso? São os valores espirituais, são os valores religiosos, são os valores que geram um legado, são valores que dinheiro nenhum pode comprar, porque eles são inquantificáveis, eles são inestimáveis e eles tendem, né, à eternidade, à permanência e, portanto, né, à imprescindibilidade deles para nós, como seres humanos que pretendemos crescer, evoluir de maneira consciente. Ou seja, são valores que não adianta eu ter um carro do ano, não adianta eu morar na Vieira Solto, não adianta. Se eu não estiver, isso tudo vai me empobrecer. De alguma maneira, eu terei o ter, mas eu não serei antes. E o bonito que a gente acha é o seguinte: é quando você consegue, ao mesmo tempo, ser e ter. Porque o ser primeiro, ele te possibilita ter. Mas a recíproca não necessariamente é verdadeira. Se você tem, mas não é, se você perde o que tem, você deixa de ser tudo. E quando você é primeiro e também tem, mesmo que aconteça algum revés na sua vida, você vai continuar sendo, porque não é o que está fora que te faz, é aquilo que está dentro e é aquilo que é eterno e é aquilo que vai seguir com você o resto da tua vida, porque começa no teu espírito, passa para a tua alma e compõe você todo como um todo, inclusive, né? Atingindo o teu físico com uma saúde plena, né? Com uma vivacidade, com uma alegria, com uma, assim, uma sede de vida. O que a gente está fazendo aqui agora é sede por viver, e viver bem, compartilhar esse bem que a gente vive. Estamos ligados? Não, eu que desliguei aqui, porque a gente está em casa, né? Tem cachorro late, Ah, vizinho, tá. vizinho está aí fazendo obra, então enquanto você fala, eu deixo silenciado aqui, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho, antes da gente entrar no tema em si, um pouquinho da tua. Porque assim, a gente tem. A gente, eu fico eu pensei muito como na construção do nosso trabalho, né, que a gente faz um trabalho de mídia para você, e como tem sido interessante esse trabalho na medida do conhecimento que você tem trazido para a gente ao longo desse período, né, e em várias áreas. E eu queria entender assim, como é que foi a sua construção pessoal para você chegar em algumas das formações que você chegou. Conta um pouquinho dessa curiosidade para gente. Então, eu comecei falando sobre isso e vou dar sequência, então, se você me permite, né? É, Comecei lá atrás como policial militar, né, para pagar a faculdade, eu não tinha dinheiro, então eu tinha que ter um emprego e agradeço muito a polícia, né, que por 5 anos eu pude, né, desenvolver uma atividade de soldado de polícia nas ruas. E isso já é uma escola, por si só já é uma escola. E sendo servidora pública, trabalhando na rua, naturalmente você desenvolve, né, o tato de lidar com as pessoas,
lidar com uma autoridade, né, que você tem que ter, mesmo sendo muito jovem, porque ali você está representando o Estado. E isso eu fazia de maneira respeitosa, de maneira educada, e nunca tive problemas. E o curso de Direito, ele ampliou ainda mais a minha consciência, né? Ele trouxe para mim assim, uma visão de equilíbrio, né? Porque quando a gente pensa na balança, né? Aquela balança tem uma simbologia importante, e embora muitos não entendam no primeiro momento, que é justamente não estar nem tendente para um lado, nem tendente para o outro, e sim em equilíbrio. E isso reflete muito na maneira como a gente se vê e vê a sociedade. Entende, Montanha? Porque, assim, se você busca o equilíbrio para si, você começa a entender o seguinte: o que falta em mim de equilíbrio? Ou o que falta, né, no meu trabalho de equilíbrio, que eu possa gerar um resultado melhor. E aí eu comecei a buscar, né, esses cursos, essas formações, é, é, como se fossem assim, formações que viessem a complementar a minha formação jurídica. Então, foi nesse sentido que eu me tornei consteladora, que eu me tornei também, como dizia, né, analista comportamental, que eu fiz um curso de formação de coach, né, profissional, com base em coach life, ou de vida e vida espiritual. Foi também assim que eu fiz um curso de programação neurolinguística. Foi assim que eu fiz o curso de agora psicanálise, né, que estou acabando, né? Então, assim, vários cursos voltados a me gerar um arcabouço que me possibilitasse me enxergar melhor, para eu ser um ser humano melhor e assim prestar um trabalho melhor para o meu cliente, né? Seja no campo, né? Das terapias ou no campo jurídico. E esse casamento tem me sido muito bem sucedido, porque quando você enxerga o outro melhor, quando você se enxerga melhor, você gera um resultado melhor em todos os sentidos. E, além do que, eu sou mestre em relações econômicas, né? E pós-graduada em direito notarial e registral, como você já trouxe. E trabalho também, né, com essa visão do direito imobiliário, né? Com o direito, né, sucessório, digamos assim, com esse direito é que vem de maneira preventiva a cuidar, né, do cliente e gerar para ele uma tranquilidade, né, em relação àquilo que ele deseja para a sua vida. Então, a gente faz essa leitura preventiva, faz essa leitura sistêmica, entende? E gera um trabalho bom. Eu posso dizer assim, porque o que é verdade, né? Eu acho interessante, porque assim, sempre a gente tem, cara, nessa nossa construção, a gente acaba trazendo bastante texto interessante, a gente acaba trazendo muito conhecimento interessante. Então, você que ainda não conhece, a gente trabalha em algumas é, frentes, né? Então, É. você pode procurar aí, Legado Empresarial no Instagram, Espaço Eva, também no Instagram, Espaço Eva Original. E, e agora a gente ela vai começar a tratar Entre Chaves. É Entre Chaves? Eu estava na dúvida Entre Chaves. Entre chaves e direitos é um nicho, né, dentro desse todo. É uma parceria que eu fiz com a minha filha, ela é também bacharel em direito, ela é corretora de imóveis e ela trabalha muito bem, né, com essa parte imobiliária. E eu, como advogada também, né, da área, então eu pensei assim, não, tá na hora da gente formar uma parceria para ficar, né, uma parceria forte, que a gente também tem que ter parceiros, né, ô Montanha? A gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Então, assim, É é, verdade. então a minha filha está comigo no Entre Chaves e Direitos e também o centro de estudos, como eu te falei, foi uma homenagem ao meu pai e minha mãe, né? Então, assim, queria até aproveitar esse ensejo para falar um pouco de parcerias, porque parcerias, quando elas são bem feitas, são de valor inestimável, tá? Porque, assim, nós precisamos muito das pessoas conosco, nós somos seres gregários. A força do conjunto, ela dimensiona exponencialmente qualquer trabalho. Porque eu digo assim, o mundo do ter normalmente é muito egoísta. Mas quando você fala do ser, ele é o contrário disso. Ele quer agregar, ele quer junto, ele quer forte, ele quer, sabe, para todos, né, vencerem. Então, é, nesse sentido, o que eu queria dizer com relação à construção do Centro de Estudos, né, Jurídicos Sociais? Na minha família, eu sou a primeira
eu sou a primeira irmã primogênita de 10 irmãos. E na minha família tem a minha irmã, que fez também direito, né, bacharel em direito, tem a minha filha e tem 2 sobrinhos que vão se formar agora pela UFRJ. Então, hoje somos 5 na família, juristas, podemos dizer assim, em sentido amplo. Então, para mim é uma honra começar esse trabalho justamente para agregar a eles também e tantos quantos queiram estar conosco. Porque quando a gente pensou, Centro de Estudos Jurídicos, a gente é a nossa área. Mas quando eu falo sociais, aí é tudo. Não é porque a gente está abrangendo a sociedade como um todo para participar com temas relevantíssimos, porque tudo perpassa pelo social. Vamos imaginar aqui um exemplo: direito tributário perpassa pelo social, porque se o preço da farinha, né, a carga tributária da farinha de trigo aumentar, isso vai impactar no social, entende? No econômico, no valor do pão lá na padaria, no social, porque a pessoa vai ter uma, digamos assim, de repente uma restrição, família humilde não vai poder comprar. Então está tudo muito, muito ligado. Mas é preciso ter uma visão abrangente para você fazer essas ligações e aí gerar painéis ricos. Inclusive, a gente está até pensando já numa palestra agora, lá na Associação Brasileira de Imprensa, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tem um espaço lá, e a gente só está esperando eles liberarem a agenda para a gente fazer agora em junho, julho, melhor dizendo, né? Talvez no dia 18 de julho. Vai ser numa quarta-feira, como hoje, mas no finalzinho da tarde, 17 horas. Aí eu confirmo depois com você, para a gente fazer até uma mídiazinha para anunciar. Mas vai ser assim, uma reunião presencial em que eu vou querer o auditório cheio e já, né, convidando você, que de repente está ouvindo a gente, queira trazer um tema, porque vai ser um espaço aberto. E detalhe, sem polaridades. Ideias diferentes vão ser aceitas. Mas, assim, sem esse viés, não, você está errado porque você é de direita, você é de esquerda. Não, a gente não quer isso. A gente quer uma democracia, um espaço democrático para se compartilhar ideias, mas sem agressões mútuas, sem dizer, a tua verdade é melhor que a minha, nada disso. Entende? Porque a verdadeira intelectualidade, ela guarnece as diferenças, ela aceita as diferenças, mas sem agressões, sem, sabe? Eu até lembro de uma frase, Montanha, muito bonita, que dizem que é de Abraham Lincoln, eu estou na dúvida, mas eu vou até pesquisar isso. Posso não concordar com uma palavra do que você disser, mas eu vou lutar até o final para você dizê-las. Olha só a beleza disso. Então, o nosso instituto, nosso centro de estudos, ele trabalha com esse escopo, entende? É riqueza de conteúdo sem agressões mútuas, sem assim, nos arvorar em defensores de uma verdade única, né? Embora, veja bem, nós não estejamos a falar aqui de relativismo, isso é muito importante ser ressaltado. Nós abominamos relativismos, porque o relativismo vem justamente para confundir. A gente exalta, sim, o respeito a ideias diferentes, aí sim. Mas mesmo assim também, queria só deixar aqui uma palavra, se você fosse, me perguntasse, Cristina, qual é a tua linha? Conservadora ou liberal? Aí eu diria, nenhuma nem outra. Eu sou a favor da família, eu sou a favor do direito, eu sou a favor dos bons costumes, eu sou a favor, né, da distinção entre homem e mulher, assim como Deus nos criou. Essa é a linha que o nosso instituto adota. Agora, linhas contrárias a gente respeita, mas não é a nossa linha. Mas, por favor, continue. Perfeito, perfeito. Não, achei interessante a gente dar essa introdução e até porque relembrar, né? Porque você já esteve participando no Multi Webcast ao vivo, né? Quando você nos recebeu na sua residência para a gente conversar Ah, sobre, naquela ocasião, sobre legado, aquele né? projeto do legado, e a gente entrou mais forte na questão do direito sucessório em dois temas muito interessantes. E agora a gente está trazendo um tema um pouco mais abrangente. E eu queria entender na primeira pergunta que eu faço a você, que você falou sobre valores, né? Agora eu quero entender qual é o teu conceito de valor, né? Para que a galera possa se familiarizar já com esse assunto que a gente vai conversar hoje. Sim, como a gente estava falando no início, quando você fala de valor, você pode pensar num gênero que guarnece espécie, né? Valor quantificável e não quantificável, valor estimável, não estimável, valor financeiro, valor moral, entende?
Então, assim, vai depender do que você particularize como sendo valor, porque é um gênero que contém possibilidades. E o que a gente está buscando como profissionalismo, como atuação de vida, como missão mesmo de vida humanamente considerada, né? Porque nós, como seres humanos, Deus nos criou para chegarmos aqui, mas cumprimos um propósito, nós temos um propósito. Então, assim, qual é o meu propósito? Eu tenho descoberto que aliás, desde cedo eu sei muito bem disso, mas cada dia fica mais claro. Eu fico feliz quando eu vejo outro bem. É assim, a minha grande felicidade é gerar conteúdo para elevar as pessoas. Eu até hoje de manhã acordei bem cedo, acordei às 4 da manhã. Mas por que eu acordei cedo? Estava preocupada com alguma coisa? Não, eu estava preocupada em colocar no papel uma ideia. Então, assim, durante a madrugada vem muitas ideias. Então, às vezes, eu acordo justamente para escrever e depois eu durmo novamente. Então, essa noite eu escrevi, essa madrugada, foi sobre é, é, a, a arte de aprender e a arte de ensinar, né? Como mecanismos que todos nós realizamos na vida e muitas vezes não temos a noção de que isso acontece de maneira consciente conosco. Então, assim, tudo que eu aprendo, eu quero aprender para compartilhar. Tudo que eu sou, eu quero compartilhar. Tudo que eu e aí eu escrevo exatamente isso, que a gente já nasce aprendendo, né? Nos primeiros dias de vida, aprendendo a amamentar, aprendendo a viver, aprendendo a sobreviver, aprendendo, sabe? A interagir com a mãe. E a gente passa a vida toda podendo continuar aprendendo. E aonde eu quero chegar com isso? Porque existem músicas, e as músicas elas têm um poder muito grande sobre a vida da gente, embora muita gente nem perceba isso. E tem uma música, com todo respeito ao Zeca Pagodinho, né, que ele é um grande compositor, mas uma música que eu acho que gera muita. É um fomento de inércia para a sociedade, que é aquela. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Gente, ela tem assim uma cantiga que pega, né, o chiclete, mas a letra ela é totalmente contrária à evolução humana, porque deixa a vida me levar, tipo assim, você não tem protagonismo nenhum, você não tem iniciativa nenhuma, ela convida ao contrário. Então, assim, volto a dizer, com todo respeito a ele, é uma música que fez sucesso, faz sucesso, muita gente canta, e muitas vezes sem perceber o que está cantando. E o pior, o nosso cérebro, e aí um pouco de neurolinguística, né, ele recebe informações e começa a gerar resultados de acordo com o que a gente está recebendo e muitas vezes, como eu, né, coloquei já, de maneira totalmente inconsciente, sabe, Montanha? Então, assim, não sei se deu para entender o que eu falei. Você falou essa referência da música e é sensacional você falar sobre isso, que no meio evangélico tem músicas que falam que vão contra a própria Bíblia, e as pessoas não sabem. No- é, Tem músicas que caem no gosto da rapaziada, do povo, e são músicas que estimulam o suicídio, mas fazem um sucesso tremendo. E outras já fazem apologia à prostituição, outras fazem apologia à traição. Então, assim, e elas, por fazer muito sucesso, a gente daqui a pouco está se vendo cantando por conta dessa imensidão de informação que a gente recebe. É algo para se pensar realmente, né? E eu acho que é uma reflexão interessante que você traz para a gente. Agora, de acordo com o que você, o teu, a tua ideia, né, de assunto, traz para a gente o teu conceito também de vida de sucesso, né? Eu até costumo falar com relação à minha profissão, né, como jornalista, né? E aí a pessoa, quando vê jornalista, acha que o jornalista é o cara que vai viaja o mundo, o cara ganha rios de dinheiro, o cara que passa na Globo. Não necessariamente o conceito, ao meu ver, é só essa parte financeira, né? Mas se você consegue constantemente, de forma constante, atingir o objetivo central dos seus clientes, ser reconhecido por tal, e até, inclusive, receber dignamente para você gerir sua vida, comprar suas coisas e fazer, inclusive,
chegar em lugares que você não imaginava chegando em outra profissão, eu acho que é uma vida, eu acho que é uma profissão de sucesso. E aí a gente pode ampliar isso, essa discussão, para a vida no modo geral, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. Ah, sim, eu gosto muito dessa questão porque, assim, novamente a gente volta, né, na raiz, né, da diferença entre o ser e o ter. A gente vive uma vida que, infelizmente, fomenta muito o ter, né, o que está fora. Não é que o dinheiro não seja importante, não é que nós não queiramos, né, também contar com os bens externos, digamos assim, né? Quem não gosta de se vestir bem, quem não gosta de ter, né, boas coisas, bom carro, casa, essas coisas que fazem parte, né, de um conceito de sucesso. Mas esse sucesso, gostaria de colocar entre aspas, porque é o que você disse agora. O que é realmente importante para você? Eu penso que o sucesso está muito mais ligado à paz que você consiga ter, sabe? No seu dia a dia. Assim, conseguir dormir à noite, conseguir estar apaziguado internamente com você, e essa paz ela é decorrente de realizações internas que acabam se externalizando. Por exemplo, quando você traz o exemplo da profissão, perfeito. Dentro daquilo que você se propôs ser, você é e é mais até do que, né, poderia, porque você abrange vidas, realiza sobre vidas, e a tua carreira traz isso, né? O jornalista é um comunicador, então, se você faz com que a tua ideia se comunique bem e que a ideia do teu cliente seja, né, propalada com, digamos assim, com uma proporção que atinja os fins desejados, você atingiu o sucesso e foi além dele. Mas essa visão de sucesso ela se modifica na medida em que você vai se tornando muito mais enriquecido internamente. Porque quanto mais enriquecido internamente, menos você fica dependente dos padrões externos de sucesso. E sim, você vai gerar valor naquilo que tem a ver com realizações humanas, com a capacidade que você tem e que você fomenta no outro a ter. Então, isso tem nome, felicidade. Ou seja, o quanto você é capaz de ser feliz e gerar felicidade no outro. Então, assim, esse sucesso que eu tenho não está relacionado necessariamente com quanto de valor tem na conta bancária. Ele está relacionado no quanto você é capaz de realizar coisas, realizar alegrias, realizar propósitos e ajudar a realizar também. Então, é assim, é muito eu e o outro, junto, sabe? Ô, Maria Cristina, essa questão muito foi, assim, colaborou com o que eu penso, de fato. E assim, essa questão da conta bancária também é muito relativa. Que, por exemplo, eu conto muito essa história. Recentemente eu reencontrei uma pessoa que eu vou tocar essa ideia agora. Eu fui motorista de ônibus por muito tempo e é, tinha um cobrador que durante o período que a gente trabalhou, as pessoas pediam dinheiro emprestado para ele. Ele era um cara que já tinha casa própria, tinha carro, e ele como cobrador, ele recebia pelo menos na época menos R$ 1.000 a menos que o motorista. E aí qual era a situação que o motorista devia estar? Sempre melhor do que a do cobrador. Isso aí é fato pela parte financeira. Mas existe a questão de organização. Então, existem jornalistas, estou falando da minha profissão, que ganham mais de R$ 200.000 que estão com a corda no pescoço de dívida, Uhum, entendeu? E existem jornalistas que ganham cinco, que têm a sua vida tranquila nessa questão de paz, né? Na questão da paz que você está querendo falar, porque você faz a profissão que você está fazendo, que é digna e você se sente satisfeito de estar fazendo isso, e você também aí tem um outro lado que é uma organização financeira para que você possa gerir com tranquilidade ou esse pouco recurso que em relação ao outro que tem uma projeção ou um salário um pouco maior tem. E aí a visão de mundo também, como ela é um pouco diferente, né? Então você tem um alcance diferente e você tem um planejamento financeiro diferente. E aí isso quer dizer que a pessoa pode, de repente, com R$ 5.000 ganhando, ela pode estar investindo pelo menos 1.000 da vida dela, isso aí já é um assunto para um outro vídeo, ela pode estar pegando R$ 1.000 da vida dele, já planejando o alcance financeiro e o alcance de sucesso
em relação à sua vida. Então, assim, é muito relativo nessa questão, né? Mas a tua fala foi muito feliz. Ah, obrigada. Agora, se me permite, você, né, deu uma provocada. Poxa, eu sou mestre em relações econômicas, né? Então, a gente já até escreveu um livro sobre isso, falando, o título do livro é Águas no Deserto. Olha só, é bem sugestivo, né? Águas no Deserto. São riquezas que você tem que ter, digamos assim, é uma visão além para acreditar que elas existem. E eu acho que uma riqueza realmente vem da mente, porque essa capacidade de organização, de planejamento, não é? Essa capacidade de você executar aquilo que você planeja, aquilo que você analisa, tem muito a ver com o resultado daquilo que você obtém, independentemente do ganho que você tem. Bem colocado, a maneira como você colocou esse trocador, de repente, era uma pessoa também que trabalhava porque ele não precisava, ele queria ter uma ocupação útil e interagir humanamente também. E tinha essa. Uma coisa que eu acabei não comentando, que Aham, eu nunca entendi o que ele fazia para poder ter essa reserva. uhum, Aí eu trabalhando numa outra linha, eu vi uma outra linha, ele me pedindo carona porque ele estava vendendo bala no trem, na hora vaga. Então, quer dizer, ele fazia uma renda extra fora do trabalho para poder complementar. E assim, é aquilo que você faz. Se você quer ter um destino diferente para a tua vida, você tem que fazer coisa diferente. Isso é natural. sim. Sim, mas olha que interessante também. Olha, vender bala, né? Não, claro, ele é digno do trabalho e tudo mais, mas eu penso assim, ele procurava ocupações para poder gerar renda e talvez ele não tivesse nem tempo para descanso. Porque isso tudo tem que ser visto. Aí eu fico pensando até que ponto também, o tempo mesmo para gastar o que ele guardava. Então, até que ponto também tem um excesso? Então, assim, essa visão mais holística, né, desses estudos que eu fiz com terapia, estou fazendo ainda, né, a gente tem que estudar a vida toda, nos faz ver que algumas condutas tendem ao desequilíbrio. A gente não pode afirmar aqui, porque a gente não conversou com ele ainda, você está trazendo uma imagem, mas, assim, a gente tem que ter tempo para tudo, sabe, Montanha? É sabedoria Sim, de sim. Deus sobre a nossa vida. Tem que ter tempo para descanso, tempo para reflexão, tempo para o trabalho, tempo para a diversão conscientemente, né, escolhida. Então, isso tudo tem que estar Ó, contabilizado. vou contar uma particularidade sobre essa questão de diversão. Assim, não sou um cara, sou depois que eu passei, acho que dos 38, eu fiquei um cara mais muito caseiro mesmo. Foi o caso, minha esposa até reclama muito comigo, de eu não fazer muita coisa fora, né? Eu só saio, se eu sair é só para comer. E aí é uma coisa que a gente tem que rever. E essa semana eu vim de um trabalho, acho que foi sábado, e aí eu botei uma série para assistir durante o dia. Acabei de sair do trabalho, de uma cobertura que fui fazer, refiz a cobertura, entreguei a cobertura, e aí fiquei enfiando série. Essa série em especial, ela mexe muito com a parte minha emocional. Eu vejo, eu choro, me emociono, eu me relaciono de fato com a série. E nem é uma série que eu tenha, é, perdão, proximidade de trabalho e tal, uma série que fala de médico, ainda mais da área da minha esposa, mas ela mexe muito comigo. E eu já tinha ouvido na faculdade um professor falando que você tem esse período também para você também extravasar, né? Você joga, botar para fora alguns sentimentos que do teu dia a dia você não consegue botar para fora. Isso eu tirei essa minha tarde, noite, até vi uma visita aqui em casa, né? Que eu agora estou no Rio de novo, então a visita veio aqui em casa na parte da noite, eu esperei um pouquinho, ó, deixa eu assistir aqui esse negócio, depois eu vou dar atenção para eles. E foi essa meu meio de meio que me espairecer, vamos dizer assim, né? Se Nessa permitiu, questão de né? você preencher essa grade de onde você não vai trabalhar, você tirar a mente de internet, de trabalho e tudo mais, né? Eu até estava te devendo um trabalho, inclusive, Ah, muito que eu bem, concluí Montanha. no dia seguinte. Muito bom. Mas Mas foi também interessante, deu.
Muito bom, muito bom. A gente tem que se permitir, mas quando eu também falo de diversão, assim, tem muito a ver com o que é diversão para você, né? No teu caso aí foi muito bom, é muito bom realmente assistir um bom filme, uma boa série, mas no meu caso, né, eu gosto muito de ler. Isso para mim é uma grande diversão. Ter a paz e a concentração necessárias para absorver um bom livro. Hoje mesmo de manhã, depois que eu acordei de madrugada para escrever, aí eu não consegui pegar no sono. O que que eu fiz? Dei continuidade a um livro que eu estou lendo, assim, maravilhoso. Inclusive, vou deixar a dica aqui: Mulheres que Correm com os Lobos. É uma leitura, assim, psicanalítica, na verdade, né? Mas indicada para qualquer pessoa que goste do tema, né? Que livro, que livro. Então, assim, isso para mim é uma grande diversão. Então, porque quando a gente coloca a palavra diversão, às vezes, né? Aí pensam assim, ah, balada, tal. Não que a gente não goste de dançar também, mas eu digo assim, não necessariamente com esse foco, né? Você vendo um filme, até se emocionando, que isso é fundamental também, lidar com as emoções, extravasar, ainda mais quando você lida com muitas demandas, muitas tensões, muitas diferenças, e tem que estar ali focado. Enfim, muita coisa boa para a gente pensar e realizar. É verdade. E aí, a gente. É engraçado, assim, você já tinha me dado a pauta já há algum tempo, mas a gente vai construindo a gente vai construindo a conversa, e aí você, na tua mente, vai vindo alguns assuntos aqui. E você fala sobre plenitude. Você vai explicar aqui o que que é a plenitude acima do dinheiro. E eu estava falando sobre prosperidade, né? E aí vai muito de acordo com o que a gente estava falando anteriormente. E aí que eu queria que tu trouxesse também essa ilustração de plenitude, que é além e acima do dinheiro. Sim, a plenitude, ao meu sentir, é uma busca que todos nós realizamos ao longo das nossas vidas, né? E como é que seria, assim, talvez um parâmetro de aferição para que você se sinta pleno? Essa paz que não é uma paz fácil de alcançar, mas é uma paz que é possível quando a gente entende o seguinte: eu não posso não ter tudo realizado tudo o que eu desejo, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo de tudo para alcançar. Ou seja, no que compete a mim, a você, ou aquele que se afira com verdade, com profundidade, essa noção de que você é íntegro na busca e na realização, isso aí deve te trazer, sabe, uma calma, uma tranquilização. Sabe aquela paz que Deus coloca para nós, que é assim, a paz que excede a todo entendimento humano, que é uma paz que vem dele, no sentido assim, eu te dei vida para ter uma vida abundante, para teres, né, uma vida abundante. E o que você está fazendo a esse respeito? Você está tentando fazer seu tudo? E esse seu tudo com equilíbrio, né? Sem também deixar de dormir, deixar de comer, sabe? Sem se autoflagelar, né? Então, assim, plenitude para mim é uma eterna busca, mas que a gente vai atingindo na medida em que essa paz ela vai se ampliando dentro de nós. Sensacional. Ó, e já para a nossa reta final, eu queria que antes de você responder a última pergunta, você falasse como é que faz para te encontrar, suas redes sociais, falar dos seus projetos, que eu sei que tem uma palestra vindo por aí do Espaço Eva, tem a sua mentoria e a imersão. Fala um pouquinho desses projetos antes da última pergunta e as considerações finais. Ah, obrigada, Montanha. Sim, tem o Espaço Eva, que foi um espaço criado só para a gente dar conta, né, desse lado meu de escritora. Inclusive tem um livro, né, que eu lancei, foi o último na Bienal do ano passado, que é Rascunhos da Consciência. Gosto muito desse livro. Inclusive eu estava relendo ele ontem, né? Aí a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que reler meu próprio livro, porque a gente vai esquecendo. Isso é uma dica que eu dou para vocês que estão conosco, né? Quando você gosta de algo, não abandona não, porque a gente tende a se afastar daquilo que faz bem para a gente. E eu, cada dia, vejo o quanto eu gosto de escrever, o quanto escrever para mim esse desafio que você encontra nas séries. Por exemplo, como eu gosto muito de ler e pensar, escrever para mim é uma decorrência natural. Então, assim, eu não posso me afastar disso. É como se fosse terapêutico, sabe? Então, o Espaço Eva, ele guarnece isso e ele quer compartilhar isso. Quando eu falo de mentoria, quando eu falo de constelação, quando eu falo de escrita, isso tudo são, né, termos lá que nós usamos e realizações do Espaço Eva,
é tudo fruto, né, do que eu estou buscando para mim mesma, né, para crescer, para ter mais paz, para me ampliar mentalmente, humanamente, né, espiritualmente. Então, é isso, é uma decorrência natural. Nada para mim é se forçado, nada para mim é. Semana passada mesmo fiz uma constelação que me trouxe muita alegria. Queria até agradecer, não sei se ela está ouvindo a gente, mas assim, pela confiança. Então, assim, essa noção de compartilhar o bem, sabe? É através de um conhecimento que se obtém por uma formação que você cada dia mais amplia, porque você continua estudando, continua trocando, observando. Então, o Espaço Eva Original é o nosso Instagram, né? E tem o espaço, agora o SEGES, que é o Centro de. Até pedi para você, Montei, como meu grande apoiador no social media, mudar o nome do nosso no Instagram, porque está um pouco complicado as nossas siglas, né? Mas até hoje é, pelo menos assim, Centro de Estudos Jurídicos e Sociais Souza Xavier. Então, se a gente pega pelas letras, CEJSSX, legado, né? Que é um legado que a gente está deixando. Está lá no Instagram. Mas vai passar a ser CJSX só para facilitar. E Maravilha. tem, e para finalizar, né, tem só para dizer que esse centro de estudos ele guarnece tudo da gente, né? É a nossa realização como advogada, a nossa realização como contribuinte aí, palestrante, tal, mais focada no mundo jurídico e para todos aqueles, vocês que estão conosco aqui agora ou que venham nos escutar no futuro. Nos procurem, tanto no espaço quanto no outro, fazer contato. Se você puder, pode deixar meu telefone aí embaixo, Montanha, na descrição, para quem quiser entrar em contato direto comigo. Cristina, eu quero fazer parte do centro de estudos, eu quero contribuir de alguma forma, ou eu quero te contratar em relação a alguma situação do Espaço Eva, alguma realização, tá bom? Sensacional. Com certeza. Depois a gente vai fazer um texto, vai colocar na descrição do, dessa live, que vai ficar é, ao eterno no YouTube. E a gente vai depois fazer alguns cortes que vão para o Instagram das plataformas que a gente tem conta lá, tem perfil. É, Fazendo a última pergunta, né? O que precisamos alcançar nas nossas vidas para realmente sentirmos prósperos? A gente já respondeu um pouco dessas perguntas, mas aí você já arremata com a sua consideração final. Essa pergunta, para mim, ela é como se fosse assim, né, o ponto chave, né, da nossa vida. Esse sentimento de prosperidade, como eu disse, né, tem muito a ver com uma construção interna. Primeiro, né? Cada dia mais você fortalecer a tua autoestima, sabendo que você com você mesmo tem tentado fazer o seu melhor, da melhor maneira, e tem tentado também, assim, cultivar as virtudes que você já tem e também tratar das deficiências. Eu acho que isso é importantíssimo. Justamente voltando para aquela balança inicial, lembra? É a balança do equilíbrio interno. Essa balança do equilíbrio interno, ela faz com que a gente se torne mais consciente com a gente mesmo, sabe? E eu, por exemplo, no meu caso, quer ver uma deficiência que eu tinha horrível? É uma deficiência que acho que tem a ver com toda a sociedade atual que é ansiosa, né? Que é quando você é um pouco apressado nas decisões, não é? Tem um nome, eu estou esquecendo aqui o nome dessa deficiência. Aí eu pensei assim, não, o que eu tenho que fazer? Se isso me gera prejuízo, eu tenho que modular, né? E gerar esse equilíbrio, que aí isso é prosperidade, sabe? Porque se eu me detenho mais na tomada de uma decisão, eu tendo a melhores resultados. E aí, tendendo a melhores resultados, isso com um efeito multiplicativo, a minha vida vai tender a essa prosperidade dentro e fora, para mim e para vocês. Maravilha, é verdade, é verdade. Então, primeiro eu queria agradecer esse bate-papo. É, primeiro, assim, eu gosto muito de fazer live, mas minha falta de tempo me impede um pouco, mas eu vou criar algum mecanismo para fazer 2, 3 lives na semana, porque quanta reflexão a gente tem, eu fico muito feliz, assim, muito realizado a gente conseguir abrir um espaço
né? E isso independente do número de pessoas que estão assistindo agora ao vivo, porque, como a gente está conversando, depois a gente vai multiplicar isso nas redes sociais, então o conteúdo fica aqui presente, mas a gente internamente eu fico muito feliz de estar podendo fazer algo desse tipo novamente e um assunto bacana, né? Quando se fala de constelação ainda mais, que meu coração ainda fica mais alegre, porque eu gosto muito. Então, sensacional. Então, considerações finais, doutora Maria Cristina Souza Xavier Moreira, né, que a gente faz uma parceria aí através do Vozes e que se estende até hoje. Tem até a gente já está no período até de renovação, porque a gente É, está fazendo um trabalho de construção de alguns trabalhos que, sob a ideia dela, da doutora Maria Cristina, foram muito pontuais, e aí eles acabaram dando sequência a outras ideias que eram muito relevantes para a sociedade. Então, assim, estar construindo hoje isso contigo é bacana demais. Deus abençoe a sua vida e que a gente consiga criar outros temas para estar aqui de novo conversando. eu mando também meu beijo para todos que estão nos assistindo, né? Nossa gratidão, recebam. E a gratidão, acima de tudo, a Deus, né? Que nos permite viver esse dia e colher deles os frutos, né? Decorrentes. Muito obrigada, Montanha. Perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, repete o teu número de telefone aí e a rede social e a gente vai se despedir aí. Já aproveitando para você que ainda não segue nosso canal, segue aí, inscreve no canal, dá aquele like e se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente conversou aqui, que com certeza é bênção para a sua vida, hein? Esses insights que foram ditos aqui é bênção para a sua vida. Ah, e também, detalhe, o Montanha também tem ele tem uma revista terapêutica, né? E de vez em quando ele me convida para postar algum artigo já na linha da psicanálise, eu gosto muito, né? Muito obrigada também por essa ajuda, tá? Que é um fruto, né? Não deixa de ser um fruto. É o meu telefone particular, que eu não tenho problema nenhum de, né, compartilhar com vocês. Só pediria que as mensagens fossem via WhatsApp, né? Porque às vezes eu não posso atender. É o 21 98741 6100. Obrigada. Repete. 21 98741 6100. Você pode colocar na descrição do vídeo se você quiser, Montanha. Te agradeço, Não, tá? perfeito, perfeito. Deixa comigo. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Maria Eu Cristina, por agradeço. essa oportunidade. Agradecer a você pela paciência, você que está aqui até agora, pela manhã, né, está fazendo o seu almoço, né, está preparando para ir para trabalhar, Obrigada. ou de repente está esperando aí a nossa live começar, nosso bate-papo conversar, ou mesmo se estiver vendo em outro momento. Meu agradecimento à sua participação aí. Fique conosco. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Amém.